No vídeo de hoje, a gente vai fazer as decorações da nossa mini árvore de Natal de amigurumi. Então, se você ainda não viu a parte 1, eu vou deixar o link do vídeo da parte 1 aqui na descrição do vídeo e também vou deixar nos comentários para que vocês tenham facilidade de acessar o link. Então, na parte 1 a gente fez o cone, né, do pinheiro. E agora, na parte 2, a gente vai começar fazendo uma bordinha branca no entorno da árvore, né? Ali em volta daqueles babadinhos que a gente fez anteriormente. E para isso eu vou usar o fio amigurumi branco e a mesma agulha número 3 que a gente usou para fazer o cone. E eu faço aquele nó corrediço e passo por dentro ali dos pontos do babadinho. Ou você pode fazer assim, primeiro você faz o nó corrediço, que é aquele nó que a gente faz quando a gente vai fazer uma série de correntinhas, tá? Então, tem essa opção de fazer fora do trabalho. Primeiro a gente faz o nó corrediço, aí a gente solta ele da agulha, passa a agulha por dentro dos pontos, e aí sim a gente puxa a laçada do nó através desses pontos. E aí eu vou trabalhar em pontos baixíssimos. Eu vou fazer 2 pontos baixíssimos em cada ponto. Porque se eu fizer um ponto baixíssimo em cada ponto, o trabalho vai ficar repuxado e não vai dar certo. Então, é sempre 2 pontos baixíssimos em cada ponto. E a gente vai fazer nesse ponto, que é o babadinho, né, da árvore de Natal. E sempre atravessando as 2 alças do ponto da borda. Dessa forma, quando a gente olha a árvore por cima, como a gente está olhando agora, a gente vai ver certinho o desenho dos pontos dessa série de pontos baixíssimos. Então, essa bordinha branca, ela vai ficar por cima dos babadinhos. Então, aqui não tem segredo. O ponto baixíssimo tem hora que ele é um pouco difícil de fazer, ele é um pouco teimoso, porque ele é fechadinho, né? Então, torna o trabalho um pouco difícil. Mas é só ter um pouco de paciência, porque não é um trabalho demorado. É só fazer a borda dos 3 babadinhos e a gente já finaliza essa etapa. Então, não tem segredo, tá? E vou aproveitar enquanto a gente tá fazendo isso para comentar, né, que eu perguntei lá no Instagram, fiz uma enquete lá no Instagram, nos stories, perguntando de que cores vocês queriam que eu fizesse as decorações e a base da arvorezinha. E nas decorações vocês escolheram amarelo e vermelho, pelo menos a maioria escolheu. Eu não tinha sugerido nenhuma cor, mas a maioria colocou amarelo e vermelho. Então eu resolvi fazer a estrela em amarelo e as bolinhas de Natal em vermelho. Então, chegamos aqui no final da nossa carreira de pontos baixíssimos. E o que a gente vai fazer é finalizar unindo a linha branca do fim ao começo. E a gente vai fazer isso usando ponto baixíssimo também. Então, eu puxo ali. Bom, achei que não ficou bom desse jeito. Eu vou fazer passando a agulha por dentro das 2 alças do ponto baixíssimo, certo? E aí, puxei a alça ali para não desmanchar o trabalho. Eu posso cortar o fio e puxar a alça de uma vez. E depois a gente vai esconder esse fio mais tarde. Agora, eu vou fazer essa bordinha nos outros babadinhos e a gente já volta. Seria bom se a gente estalasse o dedo e ficasse pronto, né? Mas na realidade não é assim que funciona. Então, eu já volto. Voltei, então eu fiz o babadinho, a bordinha nos outros babadinhos. E agora a gente vai fazer a estrela do topo da árvore.
E vou usar o fio amigurumi e a agulha número 3. O fio amigurumi é esse código que vocês viram aí, é um amarelinho claro, né? Eu não usei o amarelo canário nesse trabalho porque eu achei que o amarelo canário é muito vibrante e ia ficar brigando com o tom de verde da árvore de Natal. E eu queria que fosse um trabalho delicado, né? Não queria que fosse uma coisa muito gritante, muito saturado de cor. Então, eu comecei fazendo o anel mágico e colocando 8 pontos no anel mágico. Conto ali para ver se tem 8 pontos realmente, né? Porque vocês sabem que eu me perco na contagem. Fecho o anel mágico. E na segunda carreira eu vou fazer o seguinte, ó. Nesse primeiro ponto, eu vou fazer somente um ponto, tá? Então, eu faço um ponto. E nos outros pontos, eu vou fazer aumentos. Então, primeiro eu marquei o início da carreira. E agora, nos outros pontos, eu vou fazer 2 pontos em cada ponto. E ao final da carreira, eu vou ficar com 15 pontos. Então, percebam que se nesse primeiro ponto eu tivesse feito um aumento logo de cara, ao final eu ia ficar com 16 pontos nessa carreira. E não é o que eu quero, porque eu quero um número que dê para dividir por 5. Porque a estrela tem 5 pontas, certo? Bom, esses detalhes eu comento com vocês, vocês não precisam se preocupar em entender, né? Caso vocês não entendam, não tem problema, vocês conseguem fazer da mesma forma. Mas é interessante vocês entenderem, porque entendendo a forma como eu tô raciocinando, vocês conseguem pensar para fazer suas próprias receitas, tá? Por isso que eu dou essas dicas. E aí eu terminei a segunda carreira, fiquei com 15 pontos, e agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer um ponto baixíssimo e vou fazer 5 correntinhas. Certo? Aí, não na primeira correntinha, nem na segunda correntinha. Na terceira, eu vou inserir a agulha para fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, aí no próximo ponto, eu vou laçar a linha e inserir a agulha para fazer meio ponto alto. E no próximo ponto, eu vou laçar a linha e inserir a agulha no ponto para fazer um ponto alto, que é aquele que a gente puxa 2 vezes. E aí, eu vou pular um ponto, no próximo eu faço ponto baixo, depois eu vou fazer no próximo outro ponto baixo, e aí eu vou repetir a sequência de 5 correntinhas, e vou lá no terceiro ponto, faço um ponto baixo, vou lá no segundo, faço meio ponto alto, e vou lá no terceiro e faço um ponto alto. E vou fazer essa sequência 5 vezes, né, até chegar ao final da carreira, tá? Até ter uma estrela de 5 pontas. Então, faço a volta inteira. Voltei aqui, tô finalizando a quinta ponta com ponto baixíssimo, tá? E essa é a estrela, mas a gente vai fazer ela em dobro, certo? Eu faço 2 para poder costurar uma na outra para dar mais firmeza. Então, a outra estrela é igualzinha a essa primeira, não tem diferença. E eu corto o fio. Corto o fio, puxo a laçada e eu vou sobrepor as 2 estrelas para costurar uma na outra. Não tem segredo. Puxo bem ali o anel mágico, caso eu não tenha feito isso antes. E aí, eu enrolo ali o fio do anel mágico, para ele não ficar me atrapalhando na hora da costura. E assim, não é bom cortar esse fio muito rente, né? Porque esse fio é o fio que dá estrutura ali ao nosso início do trabalho. Então, eu nunca cortei esse fio rente, eu acho que não é muito bom fazer isso. É bom deixar um bom espaço de fio.
E agora, com a minha agulha de tapeçaria, eu vou costurar as duas estrelas juntas, usando o próprio fio que sobrou ali da confecção da estrela. Então, aqui não tem segredo, eu pego um ponto da borda e um ponto da borda da outra estrela e vou unindo dessa forma. É mais fácil vocês verem, né? É mais fácil eu mostrar do que ficar explicando. Então, a gente vai procurar costurar ponto por ponto ali da borda da estrela. E o fato de costurar dessa forma vai deixar a estrela bem estruturada. E eu não vou colocar enchimento nessa estrela. Poderia colocar, mas eu acho que para nossa proposta aqui vai ser melhor não colocar enchimento, mesmo porque depois a gente vai costurar a estrela no topo da árvore e quanto menos pesado, melhor para ela não ficar tombando. E aí, gente, enquanto eu faço isso daqui, eu vou contar para vocês um pouco da minha saga para fazer as decorações, as outras decorações da árvore, né? Que no caso seriam as bolinhas de Natal. Eu pensei em milhares de coisas para enfeitar a árvore de Natal. Pensei em fazer as bolinhas de Natal, de amigurumi e desenvolvi vários tamanhos de bolinha de Natal. Mas no final eu achei que ficou muito grande, ficou muito desajeitado. Resolvi não usar a bolinha de Natal. Aí eu resolvi usar miçangas. E eu não tinha miçangas vermelhas em casa. Resolvi pegar umas miçangas que eu tinha e pintar de vermelho com esmalte de unha. E eu tentei fazer isso e o resultado não ficou bom. Depois eu tentei pegar aqueles adesivos em forma de cristal que a gente usa para unha, para maquiagem artística, e também não deu certo, né? Eu também não tinha esses adesivos em vermelho, né? Eu pintei os adesivos de vermelho com esmalte, depois eu joguei glitter dourado por cima e fui fazendo tudo isso, gente, e gravando. Porque os vídeos que eu posto aqui, normalmente eu vou desenvolvendo a receita e ao mesmo tempo vou gravando para vocês, porque se der certo, já fica aquela filmagem ok, né? Mas no caso não deu certo, eu só fui filmando, enchendo o rolo da minha câmera, enchendo o meu cartão de memória com esses vídeos que no fim eu não aproveitei, porque eu cheguei numa solução totalmente diferente para decorar a árvore de Natal, porque nenhuma daquelas coisas que eu tinha pensado ia ser delicado o suficiente e eu não queria que a minha árvore ficasse muito empetecada, muito cheia de balangandã. Eu queria que fosse uma coisa delicada e que as decorações não chamassem tanta atenção. Somente a estrela chamasse bastante atenção, mas o restante fosse uma coisa mais clean. E aí, eu estava conversando com a minha amiga Silvia e ela me deu uma sugestão ótima, que é o que vocês vão ver, que deu super certo. Eu achei que deu super certo e foi super fácil de encontrar. Então, fiquem aí que vocês já vão ver o que que é. Então, terminei aí de costurar a estrela e olha só que essa estrela, gente, só ela sozinha já é uma boa decoração de Natal. Pensa em fazer. Eu pensei já em fazer várias estrelas dessa e colocar na minha árvore de Natal. Imagina várias estrelas dessa, uma de cada cor, ou então em duas cores, assim, e enfeitando a árvore de Natal. Ia ser perfeito, né? Ó, pensa só, se esse fio aqui a gente tivesse colocado ele no topo. Vamos colocar só para ver. Primeiro eu vou cortar, né? Vou fazer de conta que eu vou fazer um enfeite de Natal. Porque eu tô pensando muito esse ano em
fazer enfeites para a minha árvore de Natal. A minha árvore em tamanho normal, né? Enfeites de amigurumi. Mas eu não sei se eu vou ter tempo para isso, porque, né? É a vida, né? A gente tem um monte de coisa para fazer no dia a dia. Não sei se eu vou ter tempo para isso, mas é uma ideia que eu estou cativando aqui na minha mente. Então, ó, pensa um enfeite de Natal desse jeito. Aí a gente pode colocar algum detalhe dourado e tal, para deixar mais bonitinho, para deixar mais festivo, né? Mas enfim, voltando à realidade, eu vou esconder as pontas desses fios aqui por dentro da estrela para a gente poder ter a estrela finalizada e depois só costurar no topo da árvore de Natal. E aí eu corto o fio rente. Não tem problema cortar rente, contanto que você não corte o crochê junto. E aí, ó, tá pronta a estrela pra gente costurar aqui no topo da árvore. Então, vamos reservá-la para um momento. E agora, a gente vai colocar as decorações. Olha a bolinha de Natal que eu falei, gente. Eu fiz umas 20 dessa e foi em vão, porque eu comecei a costurar na árvore e não deu certo, ficou horrível. Eu gravei, mas eu deletei tudo, então não tem como mostrar pra vocês. E a solução que a minha amiga Silvia sugeriu foi colocar botões pequenininhos. E eu achei o máximo, porque eu lembrei que existem esses mini botões e pensei, nossa, vai ficar perfeito. Ó, eles têm 7 milímetros de diâmetro e eu paguei 15 centavos em cada botão. Eu comprei 20 botões e acabei usando 15 botões, tá? E não achei que tá muito barato, 15 centavos. Eu acho que se a gente pesquisar, a gente consegue achar até metade do preço. Mas como foi poucos botões, eu acho que não tem problema. Eu gastei R$3 e foi R$3 muito bem gastos. Se você for usar esse botão em grande quantidade, vale a pena comprar nesses sites que tem por aí, Shopee, AliExpress, que eu acredito que você consiga achar pela metade do preço ou até menos, tá? E eu vou usar esse fio dourado. Ó, tem que tomar cuidado para não perder os botões. E vou usar uma agulha que passe nesses botões, né? Verifica primeiro se a agulha passa no buraquinho do botão, que o buraquinho é pequeno. Por isso que eu não vou usar minha agulha de tapeçaria, óbvio. E vou usar esse fio dourado para dar um charme aí. Mas você pode usar o fio da sua preferência, pode ser até um fio vermelho mesmo. Ou o fio combinando com a cor de botão que você escolher. Mas outra opção também, gente, se vocês não acharem esses mini botões, vocês podem colocar paetês ou lantejoula. Lantejoula eu acho que dá para encontrar em qualquer papelaria e fica super legal. Você acha de vários tamanhos, várias cores. E acho que é uma ótima opção também. Eu tô colocando ali a estrela para ver qual a posição fica mais legal colocar os botõezinhos. Isso é uma coisa que a gente no dia a dia vai aprendendo a observar, né? Vai aprendendo a compor. Então eu vou colocar ali os botões de forma mais ou menos aleatória em volta da árvore. Bem aleatório mesmo. Ali no topo eu vou colocar só 3 botões. Então eu coloco 2 ali na parte da frente e 1 na parte de trás, só para dizer que tem botão ali na parte de trás, e passo ali para o degrauzinho de baixo e vou colocar vários botões ali também. No caso, nesse segundo andar aí, eu coloquei 5 botões. E aí, não tem segredo, tá? Eu vou colocando esses botõezinhos. E aí vai chegar uma hora que o fio vai ficar curto, né? A gente finaliza e pega outro fio mais comprido. Essa parte não tem segredo, né, gente? Eu acredito que a maioria sabe como pregar um botão. Mas mesmo assim, eu acabo deixando essa parte do vídeo porque, pela minha experiência, eu sei que tem gente que tá começando a fazer amigurumi
e que nunca tinha pego numa agulha de costura na vida, né? Então, é bom deixar bem explicadinho, porque às vezes as pessoas têm dificuldade onde a gente menos imagina. Todo mundo já teve essa dificuldade, né? Todo mundo já passou por essa fase de não saber nem como prega um botão, né? Ninguém nasceu sabendo fazer. Então, é por isso que eu deixo aqui. Então, aí eu tô escondendo o fio que eu vou cortar, porque esse fio aí ficou curto demais, né? E, gente, eu tô gravando esse vídeo, ao mesmo tempo eu tô assistindo Bake Off Brasil, porque é um sábado à noite e eu tô assistindo, tá no mudo, mas eu tô vendo ali as coisas que o pessoal tá fazendo. E pelo amor de Deus, né, gente? Só coisa maravilhosa, só bolo, recheio de bolo, coisa doce. Nossa, eu tô pensando já nas comidas de Natal. Já tô pensando nos doces de Natal, no pavê para comer. Nossa, deixem aí nos comentários se vocês gostam de comidas de Natal, quais são os pratos que vocês mais gostam. Se quiserem deixar receita aí de comida de Natal, de sobremesa de Natal, eu agradeço. Deixa receita de mousse de Natal, pavê de Natal, que eu vou adorar ver. Então eu dei uma acelerada no vídeo porque aqui a gente já fez, eu já mostrei bastante como que prega os botõezinhos. E aqui na parte, nesse terceiro degrau, eu optei por deixar somente 2 botões vermelhos na parte da frente, como se fosse 2 bochechinhas, tá? Porque essa parte preta são os olhos, né? Agora vai dar pra ver bem que são olhos. E aí, agora eu estou fazendo... A estrela quis vir junto aí com a bochechinha. Eu coloquei somente 2, porque aí se eu colocasse mais botõezinhos vermelhos aí no meio, ia bagunçar o rostinho, ia interferir no rostinho da árvore. Eu quero que o rostinho fique livre, só com essas bochechinhas, depois a gente vai fazer a boca e só. E aí eu coloco ali, na parte de trás da árvore, alguns botõezinhos também. E coloco ali mais uma vez a estrela para ver, para ter um visual, aí uma noção de como que vai ficar. E já vou costurar então a estrela no topo da árvore. Eu venho ali com um fio amarelo. Eu podia usar o fio da própria costura da estrela, né? Mas eu esqueci e acabei cortando, né? E vou costurar a estrela no topo da árvore. Eu vou costurar sobrepondo ela um pouco ali na parte da frente, sabe? Não vou costurar imediatamente ali no topo, porque se eu costurar muito no topo, ela vai ficar tombando. E aí, num primeiro momento, eu até pensei em costurar ela bem no topo e colocar um araminho por dentro dela para estruturar, para deixar ela bem firme. Um araminho tipo limpa-cachimbo, sabe? Mas eu pensei, não é todo mundo que tem limpa-cachimbo. E outra opção seria colocar um palito de dente ou um araminho assim por dentro. Mas eu penso que essas coisas são perigosas porque às vezes alguma criança vai manipular o amigurumi e vai acabar se machucando. E mesmo que o amigurumi não seja um amigurumi para uma criança brincar, é quase impossível uma criança ver um amigurumi desse e não querer pôr a mão, né? Então, é melhor evitar esses tipos de estrutura. Eu procuro sempre evitar colocar arame, colocar coisas assim nos meus amigurumis, porque eu acho que sempre existe o risco de uma criança pegar e às vezes a pessoa que tá ali com o amigurumi, que comprou o amigurumi, não sabe ou não lembra que aquele amigurumi tem algum arame ou algum palito por dentro, né? A pessoa não é obrigada a saber ou lembrar disso daí. Só você que fez o amigurumi é que sabe o que tem lá por dentro, né? A pessoa que comprou não sabe. E aí a pessoa que comprou vai deixar a criança brincar e aí pode acabar acontecendo algum acidente, a criança acabar se machucando, certo? Então, terminei ali e eu vou finalizar
essa costura da estrela, dando 2 nós. Então, lembrando que esses 2 fios amarelos, eles estão saindo pelo mesmo buraquinho. E é por isso que a gente vai conseguir esconder esse nó com facilidade. Então, eu corto ali os 2 fios na mesma altura para poder, com a ajuda da minha agulha de tapeçaria, inserir as pontas dos fios para dentro do trabalho e cortar. Então, eu corto ali rente, né? Não muito rente, mas eu corto ali e escondo as pontas para dentro da arvorezinha. E agora a gente vai fazer a base da árvore. Então, é só ver o link da descrição do vídeo, onde eu coloquei a parte 3, que já vai estar postada, então corre lá para ver.